todos os vereadores, vereadora Mônica, ao público aqui presente, a toda a imprensa falada escrita. É a 11ª reunião extraordinária do dia 12 de dezembro de 2019. Às 10 horas, gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Muito bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Chamada da 11ª reunião extraordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana. Bom dia. Presente, desculpa. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Quero pedir ao vereador Santi que assuma aqui o lugar da vice-presidência, segundo presidente, e o vereador Jorge, que assume para mim ali também a segunda secretaria. Gostaria de pedir ao nosso assessor que fizesse a leitura dos pareceres. Senhor presidente, temos aqui a ata da última reunião extraordinária, será lida nesse instante, logo após a leitura de correspondência e depois a leitura de parecer. Ata da 10ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 5 dias de dezembro de 2019, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, o vereador Kleber Davi, sendo o mais idoso dos vereadores presentes, assumiu a segunda vice-presidência, o segundo secretário, vereador José Maria Silva, no exercício da primeira secretaria, e o vereador José Roberto Floriano, sendo o segundo mais idoso dos vereadores presentes, no exercício da segunda secretaria. Feita a chamada, verificou-se a ausência dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade, Renato Nascimento de Moraes, Antônio Raimundo Santos, Joel Carlos de Almeida, Ricardo Fonseca Tamo Zambrana e Rodrigo Sampaio Melo. Votação da ata. Atas da 8ª e 9ª reuniões extraordinárias do 5º dia do mês de dezembro de 2019, após leitura, foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Ordem do dia. Segundo turno de votação simbólica. Projeto de lei número 4.412, que altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito municipal, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4.413, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4.424, que dá nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal número 3.256 de 2018, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei 4.428, que ratifica a inclusão do município de Cristina no consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí para o aterro sanitário Cimasas, de autoria do prefeito municipal, foi sobrestado. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão e se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de dezembro de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente, José Maria Silva, segundo secretário do exercício da primeira secretaria.
A ata está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu encaminhei no dia 4 um ofício 033 para que fossem lidos justificando a minha ausência, e ele não chegou às suas mãos, por algum motivo, foi entregue no dia 4. Eu estou com ele aqui e gostaria que incluísse na ata essa justificativa. Perfeito. Vamos lá. A ata continua em discussão com essa ressalva. A ata está em votação. Senhor presidente, eu também me abstenho porque estava ausente. Tá. Então, a ata está aprovada com a abstenção do vereador Renato e também do vereador Jorge e do vereador Santi. Eu não estava presente, mandei justificativo, senhor presidente. Perfeito. Vai adentrar a chamada. Correspondências? Senhor assessor, tem correspondências? Tem. Correspondência do vereador Dr. Kenner Maia. Ofício GVK 68/2019. Ao excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Prezado senhor, venho por meio deste informá-lo que não poderei comparecer nas reuniões extraordinárias dos dias 12 e 13 de dezembro de 2019 por compromissos profissionais já agendados em nosso município. Atenciosamente, Dr. Kenner Maia. Dr. Kenner, assim como o vereador Kleber Davi, que também anteriormente já informou por meio de ofício que não estaria presente nesta sessão. Dando sequência. Agora, leitura dos pareceres, é isso? Isso, ordem do dia. A ordem do dia. Agora a ordem do dia, a leitura dos pareceres. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a emenda número 54 ao projeto de lei número 4358 de 2018. De autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e Wilson Batista Paiva, foi submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, emenda 54 ao projeto de lei 4.358, que dispõe sobre a alteração e aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá e da outras providências. O resultado da votação do parecer do relator. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana votam com os relatores, opinando pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e também pelo mérito da emenda número 54 ao projeto de lei 4.358 de 2019. Assinam aí os vereadores pertencentes às referidas comissões. Agora também, sob a análise de comissões do parecer final, a emenda 01 ao substitutivo ao projeto de lei número 4.395 de 2019, análise feita pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a emenda 01 ao substitutivo ao projeto de lei número 4.395, emenda esta de iniciativa do vereador Jorge Andrade, que tem por objeto alterar a redação da linha B do inciso 2º do artigo 14, para prever que a empresa prestadora do serviço de intermediação do transporte individual poderá ser multada de 10 a 100 UFs, podendo ser aplicada em dobro quando reincidente nos últimos 12, se a infração for cometida pelo mesmo condutor. Voto dos relatores. Diante do exposto, parece-nos que não há vícios de inconstitucionalidade nem de ilegalidade que pudessem macular o projeto em análise, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observando as normas regimentais. E assinam, então, os vereadores pertencentes às referidas comissões. Agora, ao parecer, a emenda 2 ao substitutivo do projeto de lei 4.395. Parecer final é da Comissão de Constituição, Legislação e Redação,
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Esta emenda número 2 é de autoria do vereador Wilson Batista Paiva, que tem por objeto acrescentar o parágrafo único ao artigo 3º do substitutivo para prever que, nos casos específicos de pessoas com deficiência que necessitam de cães-guias, o veículo deverá observar as normas para acomodação dos animais durante o transporte. E as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da emenda em questão. E desta forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente a regular a tramitação desta emenda aqui no plenário desta Casa Legislativa. E, nesse caso, assinam também os vereadores pertencentes às referidas comissões. Neste momento, então, diante da ordem do dia, passaremos em um único turno de discussão e votação simbólica a emenda. Gostaria de registrar a presença do vereador José Maria Silva, Tenente Melo, Fabrício e o Wilson. Também do vereador Vladimir chegando. A emenda 01 ao projeto de lei 4.359, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: altera a redação do artigo 130 do projeto de lei 4.359, disciplina o parcelamento e ocupação do uso do solo no município de Itajubá. Em discussão. Em discussão. Com a palavra o vereador Wilson. Em discussão, a palavra ao líder do prefeito, Renato Moraes. Senhor presidente, na ocasião eu apresento a emenda como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A emenda proposta é, seguindo uma orientação do parecer do nosso relator, corrigindo a redação do artigo 130, que diz: revogam-se as disposições em contrário. E aí viu-se a importância de se acrescentar a redação dizendo, em especial, a Lei Municipal 1774, de 14 de fevereiro de 1991. Então, somente para uma adequação da redação do artigo, a proposta vai de encontro com o parecer do relator, seguindo a orientação do jurídico. A emenda 01 continua ainda em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada. Com a ausência do vereador Kenner Maia e do vereador Kleber Davi.
A emenda 02 ao projeto de lei 4.359, em discussão. Com a palavra, vereador Tenente Melo. Obrigado, presidente. Bom dia, caros colegas, quem nos acompanha. Só para situar o público, a emenda 2 até a emenda 24 são todas elas de autoria da Comissão de Obras. Então, vou pedir um pouquinho da paciência dos senhores, que eu vou apresentar todas elas como presidente da Comissão de Obras. Essas emendas, só para adiantar, elas são resultado das audiências públicas e das reuniões que nós tivemos na Comissão de Obras, juntamente com os técnicos da Prefeitura e engenheiros da CDL. Tá? Que fizeram algumas sugestões, os técnicos da Prefeitura analisaram, nós chegamos no consenso, aquilo que a comissão achou plausível, encaminhou via emenda. Bom, a emenda 02, ela acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 25 do PL 4359. Com a seguinte redação: artigo 25, parágrafo 3º, não se aplica a exigência do inciso 2 aos casos de uso capião. Justificativa da emenda: nos processos de uso capião é exigido o registro da ação no cartório de imóveis. Entretanto, o imóvel uso capido pode ter origem de um parcelamento não aprovado. Isso não estava previsto na lei original. Essa é a emenda 02. Continua ainda em discussão. A emenda 02 está em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como se encontram. Ela está aprovada com a ausência do vereador Kleber e vereador Kenner. A emenda 03 ao projeto de lei 4.359, em discussão. Tenente Melo. A emenda 03, ela acrescenta o inciso 1º do artigo 26, ela altera o inciso 1º do artigo 26 do projeto 4359, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 26, inciso 1º, as áreas com declividade acima de 35%. Justificativa: compreende-se que um terreno pode apresentar diferentes declividades, entretanto, há a inviabilidade para parcelamento apenas às áreas que apresentam declividade natural superior a 35%. Ao utilizar o termo terreno, que foi retirado, entende-se que a declividade poderá ser por meio de declividade média, o que não se aplica atualmente. Então, é só alterar o inciso 1º do artigo 26 e prever a declividade acima de 35%. Continua em discussão. A emenda 03 está em votação. Os vereadores que concordem, permaneçam. Está aprovada com ausência do vereador Kenner e vereador Kleber. A emenda 04 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 04, senhor presidente, altera o parágrafo 1º do artigo 39, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 39, parágrafo 1º, para conjuntos residenciais que não estejam situados em AIS 1 ou AIS 2, a taxa de ocupação fica definida em 70% da área total. Justificativa: em atendimento às solicitações realizadas pelos munícipes durante as audiências públicas dos dias 6 e 7 de junho de 2019 e pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a Secretaria Municipal de Planejamento, após análise, verificou ser cabível o aumento da taxa de ocupação para viabilização dos empreendimentos do município, motivo pelo qual, ora se propõe a presente emenda e a Comissão de Obras acata e apresenta a emenda 4. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprová-la, permaneçam como se encontram. Aprovado, com a ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 05 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 05, senhor presidente, acrescenta o parágrafo único ao artigo 60 do projeto 4359, com a seguinte redação: artigo 60, parágrafo único, não se aplicam os incisos 3 e 4 nos pavimentos garagem. Justificativa: em pavimentos de prédios onde se caracterizam apenas áreas de vaga de garagem, correspondente às unidades habitacionais e ou vagas para visitantes, apenas devem ser garantidas as áreas correspondentes à circulação de veículos e área de manobra. As calçadas e ruas serão definidas no projeto urbanístico entre as edificações, garantindo a circulação dos veículos, área de retorno e calçadas para a segurança dos pedestres. Essa inclusão é porque na lei original ela previa colocar calçadas também nas áreas de garagem, o que não é plausível. Essa é a emenda 05. Continua em discussão. Em votação,
Os vereadores que concordam, é aprovado, permaneça como se encontra. Está aprovado com ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 06 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 06 inclui os parágrafos 3º e 4º do artigo 66 do PL 4359, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 66. O parcelamento do solo para fins urbanos é permitido na zona urbana delimitada pelo perímetro urbano do município de Itajubá, desde que cumulativamente. Aí tem os incisos 1, 2, já estava previsto no artigo, parágrafos 1º e 2º, e a emenda inclui o parágrafo 3º e 4º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A aprovação de projeto de loteamento cujo terreno tenha testada para via integrante do sistema viário como logradouro público oficialmente reconhecido, mas desprovido de infraestrutura básica, ficará condicionada à assinatura de termo de obrigações, através do qual o proprietário do imóvel responsabilizará pela execução das obras de urbanização necessárias no mesmo prazo que as obras das ruas projetadas no loteamento, devendo, no entanto, promover a aceitação daquelas antes de qualquer espécie de aceitação das ruas projetadas no loteamento. Parágrafo 4º. Para os casos de desmembramento, será exigida a execução das obras de urbanização como condição prévia para a aprovação do projeto. Justificativa. Conforme artigo 2º da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 1979, o parcelamento do solo só será permitido se o acesso for provido de infraestrutura básica. Logo, para viabilizar a execução do parcelamento pelo empreendedor de forma imediata, este deverá se responsabilizar pela urbanização, isto é, pela implantação de infraestrutura básica nas vias de acesso ao empreendimento. Essa é a emenda 06. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada, com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 07 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 07, senhor presidente, altera o artigo 69 do PL 4359, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. O projeto de parcelamento do solo no município de Itajubá deve atender a seguintes critérios. Inciso 1. Lote e testada mínima de acordo com a declividade natural do terreno, conforme anexo 8º desta lei. Inciso 2. A área mínima, de acordo com a declividade natural do terreno, não se aplica em lotes situados em AIE, AIT, AIS, AIA e AIR, uma vez que estas são regulamentadas através do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Parágrafo 1º. Os parcelamentos situados na ZEU deverão atender aos parâmetros de área testada mínima dos lotes associados à taxa de permeabilidade mínima especial, definidos no anexo 8º desta lei, independentemente do zoneamento a ele atribuído no processo de aprovação. E parágrafo 2º, em atendimento ao parágrafo 1º deste artigo, o valor da taxa de parcelamento de cada lote deverá ser gravado no projeto de parcelamento e averbado na matrícula da propriedade. Justificativa. A permissão de lotes menores para a ocupação residencial propicia um aumento de vendas para a população mais pobre, evitando assim as frações ideais como forma de desdobro. A supressão do termo zona rural do projeto de lei original deve-se ao fato do artigo referir-se a parcelamento de solo pelo município restringir-se apenas ao perímetro urbano. O parcelamento de solo na zona rural é realizado pelo INCRA ou diretamente do cartório de registro de imóveis. Essa é a emenda 07. Está em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, a ausência do vereador Kenner e Kleber. A emenda 08 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 08, ela altera o artigo 71 do PL 4359, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. As áreas não edificantes, definidas nos incisos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 do artigo 26 dessa lei, não poderão ser incorporadas ao lote. Justificativa. A redação original do artigo 71 contradiz o exposto no artigo 68 do projeto, o qual define as áreas em que não é permitido o parcelamento solo. Por esse motivo, faz necessária a sobredita alteração. Continua em discussão. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com a ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 09 ao projeto de lei 4.359 em discussão. Emenda
09 suprime o parágrafo 2º do artigo 75 do PL 4359 e renumera como parágrafo único o parágrafo 1º existente, passando o artigo 75 a vigorar com a seguinte redação. Artigo 75. A aprovação do projeto de parcelamento e loteamento deverá ser ratificado em decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. Aprovado o projeto de parcelamento solo, o proprietário ou interessado deverá registrá-lo no cartório de registro de imóveis dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da data de aprovação, sob pena de caducidade da aprovação. Justificativa. O prazo para registro abrange os diferentes tipos de parcelamento de solo, conforme artigo 18 da Lei Federal 6766/79. Faz necessária a supressão do parágrafo 2º, a fim de evitar acúmulo de processos do Departamento de Projetos, uma vez que a revalidação é lícita, e demanda um tempo menor para aprovação, emissão de certidão. Essa é a emenda 09. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem permaneçam como em contra. Aprovado com ausência do vereador Kenner e vereador Kleber. A emenda 10 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 10, ela altera o artigo 77 da Lei 4359. Eu vou começar pela justificativa para que os senhores possam saber do que se trata. A justificativa para a emenda número 10. A proposta mencionada na redação original do projeto de lei 4359 prevê a obrigatoriedade da doação de 20% da área de empreendimento, da área do empreendimento. No entendimento da comissão, essa exigência onera demasiadamente a obra, tornando-se um obstáculo, diminuindo a atratividade para novos empreendedores. A proposta da exclusão do inciso 2 e, portanto, a consequente renumeração dos parágrafos relacionados permite limitar a exigência da doação em 15%. Então, caros colegas, a emenda 10 altera o artigo 77, retirando o inciso 2, que previa a doação de 20% da área do empreendimento. E aí, por isso, o artigo 77, ele muda toda a redação, só em questão da renumeração dos incisos, ok? Mas a alteração é só essa. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprovar permaneçam como se encontra. Aprovado com a ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 11 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 11, ela altera o inciso 1º do artigo 82 do projeto de lei 4359, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 82, inciso 1º. Reservar no mínimo 5% dos lotes para uso não residencial de comércio e serviços ou misto, a critério do órgão técnico competente do Poder Executivo Municipal, após detalhado estudo técnico de viabilidade e interesse público. A justificativa. Atualmente, o Departamento de Projetos, responsável pela emissão de diretrizes, não possui conhecimento técnico específico e metodologia para o desenvolvimento desse estudo. Na lei original, esse inciso ele previa que o Departamento de Projetos seria o responsável por analisar essa viabilidade. Alteramos para colocar órgão técnico competente do Poder Executivo Municipal, uma vez que o Departamento de Projetos não tem essa competência. Essa é a alteração da emenda 11. Continua em discussão. Em votação. Aprovado com a ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 12 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 12, ela altera o artigo 83 do PL 4359. É um artigo bem grande, mas basicamente as alterações estão explicadas na justificativa. Atualmente, as diretrizes urbanísticas são elaboradas pela Secretaria Municipal de Planejamento, enquanto as diretrizes ambientais são elaboradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sendo assim, estes órgãos são distintos. Por esse motivo, faz necessária a citação de ambos os órgãos no referido artigo, o que no original não estava acontecendo. E quanto à documentação, é necessário estipular o prazo sobre o qual se considera o documento como atualizado. No caso, 90 dias da emissão pelo cartório de registro de imóveis. O artigo original não previa esse prazo. E conforme especificado também no parágrafo 2º, o Departamento de Projetos terá um prazo máximo de 30 dias para a expedição das diretrizes urbanísticas. No entanto, para a definição da zona predominante, a CAI deverá ser consultada e a mesma deliberada. Logo, entende-se necessário estipular um prazo para a deliberação da CAI também. E apenas após essa informação, a contagem do prazo de 30 dias para a emissão das diretrizes urbanísticas. Então, a alteração ela só coloca os prazos limites para cada órgão fazer a análise da documentação e prevê o prazo de 90 dias de validade do documento
a partir da emissão do cartório de registro. Essas são as alterações que a emenda 12 prevê no artigo 83. Continua em discussão. Em votação. Os que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado com a ausência do vereador Kenner e vereador Kleber. Emenda 013 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 13 altera o artigo 84 do PL 4359, um artigo bem grande, e eu vou ler a justificativa das alterações que aconteceram. Conforme previsto no inciso 4 do artigo 83, a CAI é responsável pela definição do zoneamento do processo de parcelamento do solo para fins de loteamento. A gente acabou de falar sobre isso, artigo 83, na emenda anterior. Logo, o artigo 84 repete a atribuição da referida comissão. Ademais, a equipe técnica do Departamento de Projetos entende não haver necessidade de uma nova submissão à CAI, após a aprovação do loteamento, uma vez que o zoneamento já definido será utilizado como parâmetro urbanístico para a elaboração do devido loteamento, não se justificando a alteração de zoneamento após a finalização do processo. Portanto, devido a essa redundância e observada a ausência de informações referentes aos projetos mínimos a serem compostos no processo de aprovação de parcelamento de solo, para fins de loteamento, é que se propõe a referida alteração do presente artigo. Ou seja, retirou-se a necessidade do projeto passar novamente pela CAI, diminuindo assim o tempo de análise dos projetos. Essa é a emenda 13. Continua em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 14 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 14, senhor presidente, ela altera o artigo 85 do PL 4359. Basicamente, a alteração ela vem a fim de disciplinar as competências. No artigo, na proposta da emenda, são indicados os departamentos responsáveis para acompanhamento da execução da infraestrutura dos loteamentos. É importante complementar as obras necessárias nas áreas públicas do loteamento, como a execução de calçada fronte aos imóveis públicos. Não havia na redação original a citação dos departamentos responsáveis para acompanhamento da execução dessas obras. Essa é a alteração prevista na emenda 14, no artigo 85. Continua em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 15 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 15, ela inclui os parágrafos 1º e 2º do artigo 87 do PL 4359, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 87. Será exigida do loteador prestação de garantia em favor do município do valor correspondente à execução das obras de urbanização definidas em projeto aprovado por meio da vinculação a lotes no respectivo loteamento, feita mediante instrumento público de caução, com cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade, registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá de, no mínimo, 50% dos lotes aprovados. Parágrafo 1º, foi acrescentado, incluído pela emenda. Cabe ao Poder Executivo a escolha dos lotes que serão calcionados conforme o caput desse artigo. Parágrafo 2º. Os lotes calcionados não poderão ser vendidos, prometidos à venda, reservados ou mesmo serem objeto de quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de aliená-los antes de concluídas as obras de urbanização e de cumpridas as demais formalidades de aceite e liberação do calção pelo município. Justificativa, entende-se que os lotes a serem calcionados devam se dar à escolha do município e, uma vez dada a garantia a este, mediante calção, o loteador não poderá vendê-los ou prometer vendê-los. Essa é a emenda número 15. Continua em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado com a ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 16 ao projeto de lei 4.359 em discussão. A emenda 16, ela suprime os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 91 do PL 4359, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 91. Os desmembramentos das glebas com área acima de 4.000 metros quadrados em lotes urbanos com dimensão menor que 1.000 metros quadrados estão sujeitos à transferência ao município de, no mínimo, 15% da área a ser parcelada em lotes para instalação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público. Justificativa. A transferência refere-se apenas aos casos em que haja o intuito de lotear,
e não nas divisões de heranças ou nas dissoluções de condomínio. Na redação original incluía tudo. Por exemplo, conforme solicitado alteração em audiência pública. Atualmente, em imóveis com área superior a 1.000 metros quadrados, são aplicados os fatores de depreciação de gleba, conforme metodologia para avaliação de imóveis para fins de ITBI do município de Itajubá. Então, é só para a alteração da emenda 16, ela prevê só excluir lotes oriundos de divisão de herança ou na dissolução de condomínios, que também estava previsto na redação original a doação dos 15%. Essa é a emenda 16. Continua em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Ausência, vereador Kleber e Kenner. Emenda 17 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 17, ela acrescenta o parágrafo 2º do artigo 9.3 do PL 4359 e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9.3. O desmembramento estará sujeito a diretrizes urbanísticas e ambientais nos casos em que o órgão pertinente entender necessário. Parágrafo 1º. Para a aplicação da exigência referida do caput, o procedimento será aquele estabelecido no artigo 8.3 desta lei. Parágrafo 2º, que foi acrescentado pela emenda. Após a aprovação do projeto de desmembramento, o proprietário ou interessado deverá registrá-lo no cartório de registro de imóveis dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da data da aprovação, sob pena de caducidade da aprovação. Justificativa. Da mesma forma com que foi estabelecido em casos de loteamentos de desdobro, verificou-se a necessidade de estabelecer prazo quanto aos processos de desmembramento também. Então, foi só a inclusão do prazo máximo para registro no cartório de registro de imóveis. Essa é a emenda 17. Continua ainda em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com ausência, vereador Kenner e Kleber. Emenda 18 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 18, ela suprime os incisos 1 e 2 do artigo 94 do PL 4359. Então, o artigo 94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 94. O lote resultante do desdobro ou remembramento deverá atender os critérios e parâmetros urbanísticos definidos nos anexos 2 e 8 desta lei. Justificativa. A incorporação de área não edificante em um lote é considerada como forma de parcelamento de solo, o que diverge com o artigo 26. E era isso que estava previsto nos incisos 1 e 2. Como eles estavam divergentes do artigo 26, eles foram suprimidos. Essa é a proposta da emenda 18. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como encontra. Aprovado com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 19 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 19, ela suprime o parágrafo único do artigo 95 e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 95. No prazo máximo de 180 dias, contados da data do termo de aprovação do desdobro e do remembramento, o proprietário deverá registrar o mesmo junto ao cartório de registro de imóveis, sob pena de caducidade da aprovação. Justificativa. Imprescindível a supressão do parágrafo único do artigo, a fim de evitar acúmulo desnecessário dos processos no departamento de projeto, uma vez que a revalidação é lícita e demanda um tempo menor para aprovação. O parágrafo único, ele previa um passo a mais nesse processo, o que é desnecessário e só aumenta a burocracia e o tempo que leva dentro da prefeitura a análise de projetos. Essa é a emenda 19, supressão do parágrafo único do artigo 95. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 20 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 20, ela suprime o inciso 3 do artigo 59 e renumera os incisos seguintes. Na verdade, o inciso 3 foi retirado porque ele impedia a implantação de conjunto residencial na área do entorno de outro empreendimento semelhante, inclusive sem que esse tivesse o projeto aprovado, inviabilizando o desenvolvimento da região próxima e provocando perda de valor dos lotes no entorno do empreendimento já iniciado. Então, foi retirado o inciso 3 do artigo 59, que, em razão de um empreendimento em andamento, em análise, impediria a implantação de outros ao redor. Tá? Isso aqui eu lembro que foi uma demanda da CDL na Comissão de Obras, na reunião da Comissão de Obras. Continua ainda em discussão.
Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 21 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 21, ela altera dispositivos do anexo 2 do PL 4359. Na verdade, o anexo 2, ele é uma tabela, os colegas, se não lembrar, eu estou puxando pela memória aqui também, as reuniões fazem tempo, é uma planilha com os vários dados técnicos, né, os parâmetros urbanísticos, e havia alguns erros de parâmetros que estavam contradizendo com o PL 4358. Então, para ficar alinhado, foram corrigidos os parâmetros do anexo 2. É uma alteração técnica que foi alertada pelo pessoal técnico da Prefeitura. Então, é só para manter a coerência com as citações do PL 4358. Tá? Essa é a emenda 21. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com ausência do vereador Kenner, vereador Kleber. Emenda 22 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 22 altera dispositivos do anexo 8 do PL 4359. Também é uma planilha com parâmetros versus declividades, são parâmetros vinculados à declividade do terreno. A emenda 22, senhor presidente, caros colegas, ela se dá resultado de solicitações feitas pela ANAI em audiência pública e em uma reunião da Comissão de Obras, e mantém a coerência com o corpo da lei. Então, a alteração são de parâmetros técnicos, solicitado pela ANAI e aprovado pelos técnicos da Prefeitura, e a comissão, portanto, entra com a proposta da emenda 22. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com ausência do vereador Kleber e vereador Kenner. Emenda 23 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A emenda 23, ela altera dispositivos do anexo 11 do PL 4359. O anexo 11 também é uma tabela onde lista as penalidades por infração. É a penalidade por infrações a normas de parcelamento do solo. A alteração que a emenda 23 propõe é apenas a inclusão das penalidades previstas na Lei 1774 de 91, que é a Lei de Parcelamento de Solo. Então, foram incluídas as penalidades já previstas nessa lei, só para completar a tabela de penalidades por infração. Esse é o anexo 11, que é alterado pela emenda 23. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 24 ao projeto de lei 4.359, em discussão. A última. Emenda 24, ela inclui uma figura no anexo 10 do PL 4359, e a figura se dá em razão do seguinte: justificativa. Atualmente, as vias locais sem saídas e dotadas de praça de retorno são permitidas pela Lei Municipal 1774 de 91 e adotadas como solução de projetos no desenho urbanístico de loteamentos. Uma vez que tais vias devem ser regulamentadas e dispostos os seus dimensionamentos mínimos, é necessária a inclusão no referido projeto de lei da figura 10.5. Só para que os senhores possam ter conhecimento, essa é a figura de retorno prevista em ruas sem saída. No projeto original, a figura não veio incluída no anexo 10. Então, a emenda é só para a inclusão dessa figura, chama-se detalhe praça de retorno, é o nome da figura. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 01 do projeto de lei 4.418, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: altera o parágrafo único do artigo 2º da PL número 4.418, 2019, em discussão. Senhor presidente, como
como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu quero apresentar aqui esta emenda. O projeto que está sofrendo alteração pela emenda é o que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da merenda escolar. O projeto de lei é de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. E em reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, seguindo a orientação do parecer do relator e do parecer jurídico, o parágrafo único do artigo 2º sofre uma pequena alteração de redação. A redação do projeto de lei original diz o seguinte, parágrafo único. Quando ocorrerem mudanças do cardápio, a Secretaria Municipal de Educação deverá comunicar por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, a cada uma das unidades escolares prejudicadas, o novo cardápio oferecido, com o devido detalhamento do peso, valores calóricos e nutricionais. Esta é a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto original. Seguindo a orientação do parecer, a redação o parágrafo único passa a ter a seguinte redação. Quando ocorrerem mudanças no cardápio, deverá haver comunicação por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, a cada uma das unidades escolares prejudicadas do novo cardápio oferecido, com o devido detalhamento do peso, valores calóricos e nutricionais. Nós podemos observar, a redação apenas retira o termo a Secretaria Municipal de Educação deverá comunicar. Ele apenas retira esta atribuição da Secretaria, porque, no entendimento do parecer, qualquer órgão da Prefeitura competente pode fazer esta comunicação, não atribuindo necessariamente à Secretaria de Educação. Então, seguindo o parecer do relator e o parecer jurídico, eu apresento essa emenda aos colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, a emenda 01 ao projeto de lei 4.418. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. A emenda está aprovada, com ausência do vereador Kenner e Kleber. Em primeiro turno de discussão e votação simbólica, substitutivo ao projeto de lei 4.330, de autoria do prefeito municipal. O assunto: institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Itajubá e de outras providências. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento a todos, muito bom dia a todos. Aqueles que nos acompanham também pelas redes de comunicação, eu quero apresentar esse importante projeto de autoria do Poder Executivo, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse projeto é de extrema importância para o desenvolvimento do município, porque a Lei Federal 11.445 de 2007, que é a Lei de Saneamento Básico, ela estabelece alguns conjuntos de serviços, de infraestrutura, instalações operacionais para o abastecimento de água e para o esgotamento no município. Eu considero é preciso considerar extremamente relevante esse projeto para o município, porque um plano de saneamento básico garante também ao município a possibilidade de aderir a diversas linhas de financiamento e de benefícios, de recursos do governo federal e estadual, mediante a aprovação desse projeto, o que hoje nós não temos. Portanto, eu apresento aqui esse projeto ao plenário, peço apoio a todos os vereadores para que nós possamos ter o nosso plano de saneamento básico e, assim, habilitar o município a pleitear recursos para a melhoria do esgotamento e do abastecimento de água no nosso município. Senhor presidente, de uma forma bem simples, essa é a proposta do projeto. Continua em discussão com a palavra vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos na mesa diretora. Vereadora, bom dia, né? É costume já, né? Não, ainda não. Queria parabenizar a todos que nos assistem em vários meios de comunicação. Queria parabenizar o prefeito por essa iniciativa de instituir o plano municipal. A gente teve lá uma palestra, lá eu e o vereador Jorge,
E isso vai ser muito importante porque a Copasa, após um marco regulatório que pode até colocar a privatização da Copasa, ela só vai poder mexer até no próprio contrato em cidades que têm o plano de saneamento básico. E após isso, em conversa com o secretário do Meio Ambiente, Itajubá também já está colocando o fundo municipal, né, do saneamento básico, isso aí pode ter um reverso para o município de até 4% do faturamento líquido da Copasa. Então, isso, para o município de Itajubá, vai ser um grande ponto, instituir o Plano Municipal de Saneamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Jorge. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, a Mônica, o presente. Renato, essa aí ele tem que fazer até o dia 31 mesmo, é lei. Não é que ele está sendo bonzinho, não. Né? A clareza nós temos que ter, é importante para o município. Né? Eu só lamento, como o vereador Fabrício colocou, nós mandamos para ele no dia 9 de setembro o modelo para criar o fundo, justamente com o saneamento básico, o fundo e o conselho, né, aonde a arrecadação 4% líquido do município. Isso aí desde 2017 já acontece isso. Só um exemplo que essa letra é muito miúda, pegar na terça, ela recebe 27 mil, ela já implantou, recebe 27 mil por mês. Então, quer dizer, você vê a importância. Eu só lamento, mais uma vez, as comunidades que foi apresentado vão ficar mais sem esgoto mais um ano, porque tinha que entrar na LOAS, no PPA e na diretriz orçamentária. Dava tempo dele ter mandado para nós e nós estamos aprovando isso aqui hoje. Já aprovava o plano, o fundo e o conselho. Nós vamos ficar aí amargando, porque na realidade todo esse projeto está indo, não tem recurso, não tem dinheiro, o município não tem. Então não é que a Copasa deixe de fazer, ela tem que receber, então nós estamos pecando. Foi por isso que eu entrei depois, logo em seguida, mandando para ele, mais uma vez, para ver se pelo menos coloca o ano que vem para 2021, o pessoal já ter o dinheiro para fazer, né? A beneficiar a zona rural e outros bairros. A Varginha, por exemplo, ainda temos esgoto a céu aberto para poder fazer. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Substitutivo ao projeto de lei 4.330 está em votação. Vereadores que concordem em aprová-lo, permaneçam como se encontra. Está aprovado com a ausência do vereador Kleber Kenner. Projeto de lei 4.421, de autoria do vereador Kleber Davi. Assunto: institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o Dia Municipal do Serviço do Lions Club e de outras providências. Em discussão. Senhor presidente, o vereador Kleber não está na reunião hoje, mas pediu para eu ler a justificativa para os colegas vereadores. Bom, o presente projeto de lei tem por objetivo instituir e incluir no calendário oficial de eventos e festas do município o Dia Municipal do Serviço do Lions Club. Fundado em 1917, o Lions Club Internacional completou em 2017 seu centenário, consolidando-se como a maior organização de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários. São mais de 46 mil clubes espalhados por 210 países e inúmeras histórias de leões agindo pelo mesmo ideal, melhorar nossas comunidades. A rede internacional do Lions Club Internacional cresceu muito nos últimos anos. Mais de 1,4 milhões de membros trabalham na prestação de serviço comunitário, realização de exames de vista e de saúde em geral, construção de parques e apoio a hospitais oftalmológicos. O Dia Mundial do Serviço Leonístico
é uma das mais importantes datas no ano leonístico. É comemorada no dia 8 de outubro, quando, em 1917, realizou a primeira convenção do Lions em Dallas, Texas. Portanto, este projeto de lei tem a finalidade de instituir a data de 8 de outubro como o Dia Municipal do Serviço do Lions Clube, em consonância com o calendário mundial, com o objetivo de valorizar os serviços prestados à comunidade itajubense e as celebrações no âmbito mundial. Em Itajubá, dentre as diversas atividades realizadas pelo Lions Inconfidência e Lions Itajubá Centro, destacam-se a construção da Escola Durval Braga, no bairro Ponte Santo Antônio, construção da creche Nossa Senhora de Lourdes, em parceria com a Alcoa, e Bazar da APAI. Com trabalho conjunto dos Leões e Domadoras, destacamos as obras mais recentes desenvolvidas na APAI, Viva Vida, SOS AIDS, Santa Casa de Misericórdia e Lar Meimei. Nosso objetivo em apresentar esta proposição nada mais é do que ratificar e reconhecer este marco histórico para a nossa comunidade. A participação do Lions na vida do itajubense, com certeza, teve as mãos de companheiros e domadoras. Conto com o apoio de todos os vereadores para a aprovação da presente propositura de lei. Kleber Davi, vereador PSD. Muito obrigado, senhores. Continua ainda em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprovar o projeto de lei 4.421 permaneçam como se encontram. Está aprovado, com a ausência do vereador Kleber e Kenner. Neste momento, nós vamos passar, então, a 12ª reunião extraordinária. Eu gostaria de encerrar a 11ª, agradecendo, né, a presença de todos, a presença de Deus, dando encerrado os trabalhos da 11ª reunião extraordinária. E dando sequência a 12ª reunião extraordinária do dia 2 de dezembro de 2019, das 10h30. Gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a leitura dos vereadores, a chamada. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Chamada da 12ª reunião extraordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. E vereador Wilson do Povo. Presente. A 12ª reunião extraordinária, em único turno de discussão e votação simbólica. A emenda 54 ao projeto de lei 4.358, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Kenner Augusto Maia e Wilson Batista Paiva. O assunto: fica revogado o parágrafo único do artigo 41 do Plano Diretor,
Em discussão, os autores. Senhor presidente, a proposta da emenda é muito simples, trata-se apenas de uma correção da redação. Foi por conta do volume de emendas que o projeto sofreu no momento em que estava sendo discutido, acabou que esta emenda ficou para trás naquela leva de emendas e foi identificado pelo jurídico, portanto, ainda em tempo, nós apresentamos aqui a emenda de número 54. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. Está aprovado, com ausência do vereador Kenner e Kleber. Emenda 01 ao substitutivo ao projeto de lei 4.395, de autoria do vereador Jorge Andrade. O assunto: altera a redação do artigo 14, ao inciso 2º, a linha B, do projeto de lei 4.395. Dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital. Com a palavra o vereador Jorge. Mais uma vez, obrigado. Bom dia para os presentes. A emenda no artigo 14 fala de 10 a 100 o FIR aplicável à empresa prestadora de serviço de intermediação, podendo ser aplicada em dobro quanto excedente nos últimos 12 meses. O acréscimo que a gente fez foi se a infração for cometida pelo mesmo infrator. Então, nesse artigo, nós só melhoramos isso aí. A justificativa: considerando que a empresa pode ter vários condutores, ela não pode ser considerada residente nas infrações cometidas por condutores. Diferente, pois na prática existe o risco de vários motoristas serem atuados e isso caracterizaria a residência, majorando a multa para o dobro do seu valor, o que violaria o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, criando um grande ônus para a empresa injustamente. Quer dizer, se você é dono do aplicativo, o condutor comete a infração, quem vai pagar é a empresa. Então, a gente está colocando que seja ele, porque no momento que ele cometer a primeira, a segunda, é lógico que o gerente ou dono da empresa vai tomar a devida providência. Então, é essa a contribuição que nós fizemos para a questão do artigo 14. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, a emenda 01 ao substitutivo ao projeto de lei 4.395. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. Está aprovada, com ausência do vereador Kleber e Kenner. Emenda 2 ao substitutivo ao projeto de lei 4.395. Autoria, vereador Wilson Batista Paiva. Assunto: acrescenta o parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei 4.395, que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviço de transporte individual privado, passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital. Com a palavra, o vereador Wilson. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a minhas diretoras, os que nos acompanham aqui nos ouvindo aqui no plenário. É simples a minha emenda, ela passada já pela Comissão da Constituição, Redação, Legislação de Obras e Habitação. Então é o seguinte, fica acrescentada essa emenda. O artigo 3º, acrescenta a emenda 2, acrescenta no parágrafo único 3º, substitutivo, ativa da emenda vai atender os portadores visuais e também acomodar os cães guias que prestam serviço ao mesmo.
eu achei bastante interessante e importante essa emenda, né? Que vai poder atender essas pessoas com deficiência visual. Essa é a justificativa da minha emenda. Tá? Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontra. Está aprovado com a ausência do vereador Kleber e Kenner. Em primeiro turno de discussão e votação simbólica. Projeto de Lei 4.359, de autoria do prefeito municipal, com o resultado da votação das emendas. Assunto: disciplina, o parcelamento e a ocupação do solo no município de Itajubá. Em discussão, com a palavra, o líder do prefeito. Muito bem, senhor presidente, mais uma vez cumprimento a todos. Eu sinto que essa oportunidade de discutirmos e votarmos aqui nessa casa esse projeto de lei, chamado por alguns de LPOUS, que é a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, é de extrema relevância para o nosso mandato, senhores vereadores, porque esta lei trabalha junto com o plano diretor, o plano de desenvolvimento da cidade. Portanto, ter essa oportunidade que temos aqui, eu considero de extrema relevância, porque nós vamos, com esta lei, juntamente com o plano diretor, estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade. Portanto, eu quero aqui apresentar este projeto. Já sofreu as devidas alterações nas emendas, em conversas. Nós já tivemos as oportunidades de discutir o projeto nas audiências públicas, tivemos oportunidades de discutir o projeto com as instituições de classe, a ENAI, por exemplo, temos aqui representantes da ENAI, tivemos a oportunidade de discutir com a CDL, tivemos a oportunidade de discutir com a comunidade, nas nossas reuniões de comissão. Portanto, depois de um trabalho árduo de todos, nós temos hoje aqui a possibilidade, então, de definirmos o desenvolvimento da cidade nos próximos anos. É por isso que eu apresento aqui, então, o projeto de lei de ocupação e o parcelamento e uso do solo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. Aprovado com a ausência do vereador Kleber e Kenner. Substitutivo ao projeto de lei 4.395, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo, com o resultado da votação das emendas. Assunto: dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia e comunicação digital, de outras providências. Com a palavra, vereador Renato. Muito bem, senhor presidente. Eu quero dividir o tempo da apresentação desse projeto com meu colega vereador Tenente Melo, e juntos trabalhamos juntamente com o secretário de Defesa Social, o secretário Sargento Pereira, onde, com o advento da tecnologia e dos transportes por aplicativos, viu-se a demanda surgindo no município de Itajubá. E, imediatamente, alguns profissionais aderiram a essas plataformas digitais para começar a prestar o serviço de transporte por aplicativos no município. E no âmbito nacional, nós assistimos diversos municípios, diversas cidades aderindo a esse tipo de serviço, a esse transporte gerenciado por aplicativos, e viu-se então a necessidade do poder público regulamentar, porque os profissionais prestando esse serviço de transporte, de certa forma, impactaram diretamente no serviço de transporte por passageiros concedidos pelo município por meio das permissões de táxi. Então, houve, num cenário nacional, diversos conflitos dos profissionais do transporte por aplicativo com os profissionais de táxi. Daí surgiu-se a necessidade de se regulamentar o serviço para pacificar o transporte nos municípios.
É sabido também o grande volume de transporte clandestino que existe nos municípios, daí trazendo a importância da regulamentação do serviço, não só em Itajubá, mas em todo o Brasil. E hoje, como pioneiros no sul de Minas, nós estamos tendo a oportunidade de regulamentar o serviço do transporte por aplicativos na cidade. Eu quero parabenizar aqui a todos os profissionais que dedicam a sua vida trabalhando no transporte e aderiram a essa plataforma, as plataformas digitais. Hoje nós temos aqui alguns colegas representantes desse serviço. Quero parabenizá-los, até porque nós já temos no município empresas de aplicativos que nasceram em Itajubá, revelando a capacidade empreendedora no município, e eu quero parabenizar esses profissionais. E eu quero pedir aqui, então, o apoio dos nossos colegas vereadores para que nós possamos regulamentar o serviço no município. Antes de finalizar aqui o tempo de apresentação, eu quero compartilhar esse tempo com o vereador Tenente Mello. Obrigado, vereador Renato. Caros colegas, sei que temos motorista de aplicativo aqui presente. A importância da regulamentação dessa atividade é até para proteger os profissionais da área. O próprio vereador Renato já falou, o vereador Zé Maria tinha citado ali, a atuação de motoristas clandestinos na cidade é uma realidade que precisa ser combatida. Com a regulamentação desse serviço, isso facilita a fiscalização dos órgãos municipais. Esse projeto passou por uma série de discussões, nós ouvimos muitos motoristas envolvidos na atividade, e a ideia é exatamente garantir a segurança de quem atua e permitir que essa atividade se desenvolva com tranquilidade na cidade, sem prejudicar ninguém e garantindo que a fiscalização possa ocorrer de maneira mais efetiva contra os clandestinos. A regulamentação desse serviço ele vai facilitar, inclusive, prever algumas situações que estavam gerando conflitos em eventos de grande porte. Estamos às vésperas de grandes eventos na cidade, as formaturas realmente atraem muitas pessoas de fora, e é preciso que os motoristas de aplicativo possam ter a garantia do seu serviço prestado nesses momentos, sem grandes transtornos, que a gente sabe que vinha acontecendo. Então, a ideia é exatamente garantir essa segurança na prestação do serviço desses profissionais. Obrigado, vereador Renato. Meu bom dia a todos. Projeto substitutivo ao projeto de lei 4395 continua em discussão. Vereador Jorge Andrade. Tem aprovação meu desse projeto. Fui procurado por alguns colegas lá, e vocês foram enganados quando fizeram aquele abaixo-assinado crucificando o meu nome. Vocês viram, sem saber da emenda, na reunião que vocês tiveram, foi dividida a votação, né, com 2 vereadores. Então, me criticando o meu trabalho, que eu estava apresentando emenda para atrasar o projeto, tudo. Acho que a gente tem que ser mais unido aqui, coisa que nós não somos, né? Nada disso aconteceu. Tanto vocês, coordenador, a emenda foi para beneficiar vocês. E como é que vem um abaixo-assinado contrário que eu sou errado? Está vendo? Então, eu quero esse reconhecimento que tiveram, né, Cid? Lá tem o meu apoio, o mérito é de vocês. Já fazer um projeto, nós temos que fazer com ele correto. Já não tem emenda o ano que vem. E, para mim concluir, esse projeto, realmente, ele é bom, não discutir, e a emenda é normal. Você viu quantas emendas foram apresentadas aqui? Então, não é para prejudicar ninguém. Então, deram informação errada para vocês a meu respeito. Agora, vocês têm a prova que realmente o benefício, o mérito é seus, para evitar dor de cabeça para vocês no futuro. Obrigado. Vereador Wilson do Povo. Obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar mais uma vez os que estão aqui nos assistindo, né? O que está aqui no plenário, os aplicativos, e parabenizar a iniciativa do vereador Renato, Tenente Mello, que, ouvindo as opiniões dos que procuraram, os motoristas, e também eu fui procurado e procurei colocar essa emenda, no qual eles aceitaram a minha emenda, adaptando junto no projeto. Então, vocês estão de parabéns, Deus abençoe e que sejam muito felizes nos seus trabalhos. Quem beneficia com isso é o povo de Itajubá. Vereador Zé Maria Silva. Bom dia, vereador Molina, né, que preside a sessão nesse momento.
quero parabenizar os autores desse projeto. Eu, como relator da Comissão de Serviços Públicos, e também como usuário, né, do transporte por aplicativo, inclusive hoje para deslocar aqui do Rebojão até a Câmara Municipal, né, que no ônibus eu não ia chegar em tempo. Já cheguei um pouquinho atrasado. De motoboy, a gente sabe, chovendo, também é perigoso, também é arriscado. Então, nós sabemos que tem, acho que umas 4 empresas, né, aqui já explorando o transporte por aplicativo na cidade de Itajubá. E é mais uma opção de mobilidade urbana, né, para usuários, para os moradores. Então, é importante esse projeto. Então, eu não tenho carro por opção minha, então eu sou um assíduo usuário do transporte por aplicativo, que se eu fosse usar o táxi, eu já vi o quanto que eu ia gastar por meio de táxi. Então, eu quero parabenizar vocês aí da Itacar, que estão aqui representando os condutores, né, de veículos por aplicativo, e tenho certeza que logo está sancionado o projeto pelo prefeito, e vida que segue. Então, parabéns para vocês que estão dando emprego, está gerando também para a cidade também a contribuição com impostos, e parabéns para vocês. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Vereador Joel da Guadalupe. Obrigado. Bom dia, presidente Molina, demais vereadores, vereadora Mônica, público presente. Parabenizar também os autores do projeto. E tão logo, assim que dá início a essa atividade, já tem uma regulamentação. E parabenizar a emenda do vereador Jorge, vereador Wilson, que com certeza deixou melhor, endireitou o projeto, e ainda bem que tem essa possibilidade das emendas para trabalhar e discussão e trazer melhorar os projetos que tramitam, sabendo que a responsabilidade de toda a lei, ela está ligada a essa casa. A lei pertence à Câmara Municipal. Essa é a maior atribuição do Parlamento Municipal. Então, parabenizo aí os autores do projeto e as emendas, que com certeza deixou o projeto melhor do que estava. Vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar também o vereador Melo e o vereador Renato Moraes pelo esse projeto. Eu acho que desde que eu estou nessa casa, esse foi um dos projetos mais democráticos que aqui já tramitou nessa casa. Primeiro que ouvimos todos os usuários, os permissionários de táxi, ouvimos todos os prestadores de serviço de aplicativo. Então, eu acho que cada um deu uma opinião, e essa opinião se resumiu todo nesse projeto. Então, esse projeto está vindo, até o vereador Tenente Melo colocou, num momento bem oportuno, um momento de festa. Então, a principal aplicação desse projeto é acabar com a clandestinidade, que está muito aqui em Itajubá. Então, com esses pessoal, esses falsos Ubers, eles estão só prejudicando tanto os permissionários de táxi quanto os motoristas de aplicativo. Então, esse projeto está de parabéns, é uma conquista aqui para Itajubá, se todos aprovarem esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco, portanto, o projeto. Antes, porém, o vereador Santi. Senhor presidente, em exercício, vereador Molina, colegas vereadores, vereadora Mônica, público aqui presente, todos aqueles também que nos acompanham através dos diversos meios de comunicação dessa casa. Bom, eu, usando da palavra, senhor presidente, apenas para parabenizar os autores do projeto. É um assunto novo no país, né? E é claro que a legislação ainda tem alguns ajustes a serem feitas no país, mas é importante sempre o primeiro passo no nosso município. Então, o primeiro passo foi dado. É claro que, com o desenrolar, com a aplicação da legislação, naturalmente vão ocorrer alguns ajustes que se fazem necessário
mas faz parte do processo, temos que dar o primeiro passo. Eu gostaria de parabenizar os autores e desejar sucesso aos envolvidos, e Itajubá e a população que ganha com essa nova modalidade de mobilidade urbana em Itajubá. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém mais? Não? Então coloco em votação o substitutivo ao projeto de lei 4395, de autoria do vereador Renato de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo, já com o resultado das emendas. O projeto dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviço de transporte individual privado de passageiros. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Dando sequência, passamos ao primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 4418, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Com o resultado da votação da emenda, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do cardápio de merenda escolar e da outras providências. Com a palavra, o autor. Obrigado, senhor presidente. Em exercício, vereador Molina. Agradecer à comissão pela emenda, corrigindo uma falha. E dizer aos senhores, pedindo apoio a esse projeto, que é de importância a divulgação do cardápio da merenda escolar e garante o conhecimento dos alunos, dos pais, dos profissionais, em relação à saúde, direito calórico, né, peso, a questão nutricional. Também a divulgação do profissional da área que vai estar medindo e balanceando essa alimentação. Na questão também da transparência do gasto relacionado à merenda escolar. Então, penso que isso traz um ganho. Claro que nós precisamos que fiscalize, que esse cardápio seja divulgado, esteja em lugar de visibilidade, porque se trata de uma importância oculta. A gente sabe que, com certeza, é bem feito, mas preciso que mostre, que dê mais transparência, para garantia, né, das crianças e dos profissionais da área também. Conto com o apoio dos senhores. O projeto continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto 4418, de autoria do vereador Joel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da merenda escolar, está aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, nós damos por encerrada a 12ª reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2019. Gostaria de consultar o plenário para iniciarmos a 13ª reunião, na sequência. Favoráveis permaneçam como estão. Todos favoráveis. Muito bem. Peço... Damos início, portanto, à 13ª reunião extraordinária. Peço ao secretário que proceda à chamada dos vereadores.
Mais uma vez, bom dia a todos. Chamada da 13ª reunião extraordinária, vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos dessa 13ª reunião extraordinária. Passamos à ordem do dia. Temos em segundo turno de discussão e votação 2 projetos. O primeiro deles, o substitutivo ao projeto de lei 4395, de autoria dos vereadores Renato de Moraes e Rodrigo Sampaio Melo. Com a palavra, os autores. Eu quero inicialmente agradecer o apoio dos vereadores a esse projeto, a esse importante projeto que eu considero um avanço para a cidade de Itajubá em termos de serviço de transporte público. E eu quero dizer aqui a todos os profissionais que trabalham com transporte por aplicativo, que após a possível, eu acredito que nós vamos caminhar agora para a aprovação em segundo turno, após essa aprovação, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo prefeito e após ser sancionado, a lei entra em vigor, após a sua publicação. A próxima etapa será o credenciamento das empresas junto à prefeitura. Após o credenciamento das empresas da prefeitura, das empresas com a prefeitura, a última etapa será o credenciamento, será o registro, né, dos profissionais. Então, para que definitivamente o serviço esteja completamente regulamentado, é necessário essas etapas ainda vindouras. Então, eu recomendo aos profissionais que, após a lei ser publicada, procurem o secretário de Defesa Social, o Sargento Pereira, que vai conduzir esse credenciamento das empresas e o credenciamento dos motoristas junto à prefeitura, para que, de fato, o serviço esteja completamente regulamentado. Bom, tendo dito isso, eu quero mais uma vez agradecer aos vereadores que apoiaram esse projeto e solicito mais uma vez o apoio dos senhores para que a lei seja, para que o projeto seja aprovado definitivamente e se torne uma lei que regulamente o serviço do nosso município. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Jorge Andrade. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, quero colocar o meu gabinete à disposição de vocês, como procuraram recebê-lo. Dou os parabéns ao Renato, ao Melo, pelo projeto, mas sem facada nas costas. Vocês viram isso? Ainda bem que vocês sentiram isso, né? Sem a facada nas costas. Meu gabinete está às ordens, quero trabalhar. Parabéns, sucesso para vocês. Que Deus ajude, que corra tudo bem. A toda a equipe, né, de vocês, são mais 3 ou 4? A operadora é 4? 4, né? A todos vocês sucesso, o mérito de vocês. Nós trabalhamos, o meu gabinete trabalha em prol de desenvolver o trabalho, emprego na cidade de Itajubá. Não o desemprego, mas como geração de emprego, é um emprego para vocês, gente daqui, família que precisa, né? Vocês lutam muito, que eu conheço, então vocês estão de parabéns. Menos facada nas costas. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Tenente Melo. Só para complementar, presidente, o próprio vereador Santos comentou no primeiro turno, como é uma tecnologia muito nova, provavelmente esse projeto vai precisar sempre de atualização. Na conversa que tivemos com os motoristas da Itacá, nós vimos que eles têm uma série de opções no aplicativo deles que é nova. Isso aí vai sempre exigir a atualização da lei para não prejudicá-los, mas é uma coisa positiva. E só para reforçar com os colegas, hoje às 13h30,
o secretário Pereira estará aqui na reunião na Comissão de Obras para esclarecer, tirar dúvidas sobre o outro projeto de lei em relação aos taxistas, ok? Obrigado, presidente. Vereador Renato de Moraes. Somente a título de informação, hoje, atualmente, nós temos 5 aplicativos funcionando, 5 aplicativos de transporte de passageiros funcionando na cidade de Itajubá. Dos 5, 3 nasceram na cidade de Itajubá. Nós temos a Itacar, que tem alguns colegas que estão presentes hoje aqui, temos a Govip, que também é de Itajubá, temos o Move, que também é um aplicativo de Itajubá, e aí, de fora, operando hoje aqui, nós temos alguns motoristas da Uber, que foi a pioneira no transporte por aplicativos, e seguido da Gocar, que é um aplicativo de Divinópolis. Sim, foi o primeiro que eu falei. Não. Itacar, Govip, Gocar, Move e a Uber. Então, hoje nós temos 5, com possibilidade de surgirem mais, surgirem novas, e no final quem ganha é o município. A Vipcar é a Govip. Muito bem. Coloco, portanto, o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos, então, ao projeto de lei 4418, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da merenda escolar. Com a palavra o autor. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer pelo apoio e contar com o apoio de vocês, que nós sabemos que, com certeza, vai contribuir aos nossos alunos e a todos os servidores da rede. Continua em discussão, vereador Jorge Andrade. Joel, parabéns. Isso está precisando mesmo aqui, né? Em todos os estabelecimentos vai ter um cardápio, né? Para você ver e tomar conhecimento, né? E passa a dar uma qualidade mais de vida para os nossos alunos. Eles sabendo, eles vão fiscalizar a qualidade desse produto também, que é bem feita hoje, mas não deixa de fazer o papel do controle social, que é fiscalizar. Parabéns de coração. Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei, então, 4418, aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa 13ª reunião extraordinária.